Tá? Então, hoje o nosso capítulo é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Tá? E esse evangelho, ele tem alguns subitens, tá? E nós vamos hoje ficar conversando sobre uma parábola, tá? Que Jesus contou lá numa fase lá da caminhada dele. Ele contou a parábola do bom samaritano. Todos aqui já conhecem essa parábola? Ela é muito conhecida, né? Levanta a mão quem conhece a parábola. São poucos, né? Então nós vamos falar sobre essa parábola. Eu vou preferir contar, né? Caso eu esqueça, eu peço para os universitários aqui, ou eu vou buscar ajuda. Você sabe que nós temos um universitário bem bom hoje aqui, ó. Estão dizendo que sim, ó. Caso eu precise. Então vamos contar a história que Jesus contou, tá? E vamos falar por quê, tá? Por que Jesus contou essa parábola. Então era uma passagem do Evangelho onde um dos sacerdotes, né, dos fariseus, dos diplomados na fé da época de Jesus, né, questionavam, sempre quando podiam, questionavam Jesus para que ele ou caísse ou não soubesse responder. Então essa era a questão sempre de indagação dos conhecimentos de Jesus. Tá? E então um deles pergunta a Jesus, né, o que ele faria para herdar a vida eterna. Né? E aí Jesus devolve a pergunta para ele e pergunta para ele se o que tu lês na lei? Né? Porque era sempre tipo a lei. Tá? O que tu lês? Como tu interpreta? Aí ele disse, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, tá? De todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse, respondesse bem, faz isso e viverás. Ele não estava satisfeito. Então ele diz para Jesus, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus fala e conta a história que era uma estrada do caminho de Jerusalém a Jericó, que era uma estrada lá de comércio na época, né? De comércio, era uma descida, né? Em que nessa estrada uma pessoa foi assaltada, foi pisoteada, ficou muito mal, né? E estava atirada no chão. E ali passaram 3 pessoas. O primeiro que passou foi um sacerdote, um fariseu, né? Olhou e passou na volta, tipo, não te vi. O segundo foi um levita, era aquele ajudante do sacerdote, né? Também deu uma olhada e tocou o caminho dele adiante e desceu lá para Jericó. E o terceiro personagem da história de Jesus foi um samaritano que passou, encontrou, desceu do seu cavalo, atendeu aquela pessoa que eles não sabiam se era, de que raça era, de que credo era, o que for, não sabia, ele desceu. Aí tratou ali as feridas emergencialmente com vinho, com azeite, cuidou, botou no cavalo, levou, né?
tratou dele a noite toda, e no outro dia, quando ele foi seguir a estrada dele, o caminho dele, ele disse, na hospedaria, deixou dinheiro para o tratamento daquele ser. Né? E aí Jesus contou essa história e pergunta para o doutor da lei, ao que te parece, quem foi o próximo do que estava ferido? Qual dos três personagens? O fariseu, o levita ou o samaritano? Aí ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele disse, então, faz isso também e herdarás a vida eterna. Porque a pergunta primeira era isso, o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas, importante, nesses três personagens, vocês viram que eu registrei eles em separado, a gente tem que saber que o samaritano, ele era mal visto, né, excluído perante os fariseus. Né? Eles eram divididos, tanto tinham templos na Samaria, então era tudo dividido. Então, um fariseu, vejam que a história que Jesus conta, por um fariseu, e depois pedindo que ele respondesse quem era o próximo daquele que estava caído. Porque ele tinha perguntado a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus quis dizer que para ele, na época, o próximo dele era aquele que ele não aceitava como irmão, né? Um samaritano. Então, mas era isso daí naquela época, né? Alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Eu tenho certeza que todos nós, né, vivemos a cada época, nós vivemos uma evolução desse ser samaritano, tá? E principalmente eu trago hoje para a gente refletir, né, o quantos samaritanos nós tivemos agora, nesse mês de maio. Né? O que ali importava. Né? Lembrem que quando eu comecei a falar, nós estávamos falando do Evangelho do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Tá? Quantos samaritanos nós tivemos nesse mês de maio, nesse Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, né? No mundo todo. Vejam que se a gente for pensar que quando existem calamidades, nenhum de nós questiona ou tem preconceito, pré-estabelece metas, estabelece condições, né? Mas quando a gente não está vivendo esses momentos, né, de calamidade, vamos falar assim, no nosso dia a dia, nós sempre acabamos nos esbarrando nas nossas crenças, nas nossas escolhas em prol dos mais próximos. Assim como foi o levita e o fariseu. Claro que a história se prolonga. Nós sabemos da história que muitas vezes o sacerdote, se tocasse uma pessoa, podia estar morto, ele teria que fazer uma purificação. A história não é muito resumida assim. Mas o que importa é quem era o mais próximo. E para nós hoje, a nossa pergunta: quem é o mais próximo para nós? Né? Então, exatamente. Mas muitas vezes existem condições que nós não conseguimos fazer esse tão melhor. Né?
Até porque muitas vezes nós nos julgamos não muito bem também para fazer o melhor. E por aí vai. São condições que cada um de nós muitas vezes cria. E aí o Evangelho diz para nós o seguinte: exatamente a gente precisa superar isso. Por quê? Porque caridade é o quê? O que é caridade? E o que é herdar a vida eterna? Herdar a vida eterna, segundo essa história de Jesus, é a gente ter amor, se compadecer. O samaritano se compadeceu por aquele irmão. Todos nós que estamos aqui no Rio Grande do Sul se compadecemos de todos os nossos irmãos que enfrentaram essas dificuldades. E isso é amar o teu próximo. Quando nós doamos o nosso amor, o nosso compadecimento por todos que estão na nossa volta, ou os mais próximos. Né? Eu trouxe uma reflexão da Joana de Ângeles, que ela tem um texto, Amor e Caridade, né? E aí falando dessa parte da caridade e do amor. E aí ela diz assim: diante da impiedade e da delinquência, pergunte ao amor o que deves fazer. Sobre injunções e ingratidões, sobre as nossas as dores, pergunte ao amor o que fazer. Sofrendo ingratidão, incompreensão, tendo dificuldade na vida, qual a nossa atitude? Pergunte ao amor o que fazer. Se nós fizermos e estabelecermos esse tipo de escolha, né, esse tipo de escolha vai nos trazer, assim, acalento. Eu sempre vou fazer a escolha da caridade maior, que é o quê? O amor em ação. A caridade é o amor em ação. Então, se eu tenho dificuldade, né? Se eu tenho uma mágoa, se eu tenho uma mágoa, uma coisa muito forte, que eu me sinto aprisionada, pergunte ao amor o que fazer. E são essas pequenas coisas, né? Como a gente costuma dizer, que nós não tropeçamos em montanhas, né? Montanhas a gente sobe e desce. A gente avista esse monte grande. A gente costuma, né? Nós costumamos tropeçar em pedras pequenas. Então, sempre quando a gente tiver esses pequenos, mas muitas vezes são grandes para nós, que a gente pergunte a esse amor em ação, porque esse amor em ação é que nós vamos nessa condição evoluir. E em evoluindo com essa condição é que nós vamos herdar a vida eterna. Tem uma outra passagem nesse evangelho que fala de Paulo, né? O apóstolo Paulo. E Paulo, ele cita várias passagens, vários itens, dizendo que nem que se todos os anjos estivessem com ele. Imagine você, que a expressão quando a gente fala de anjo é, vamos resumir, que é tudo de bom, né? Ou tudo de melhor. Tá? E aí Paulo
que teve essa visão e esse entendimento, ele disse que nem isso bastaria para ter essa vida eterna, para ter esse amor. Porque se não tivesse amor, nada, né? Nada estaria tranquilo, nada estaria em paz.